Olá, o meu nome é José Carlos Duarte, fisioterapeuta, pós-graduado em traumaortopedia e acupuntura. Também trabalho com neurofuncional, RPG, pilates e ozonoterapia. O objetivo de eu estar aqui é para difundir para o maior número de pessoas as técnicas da medicina tradicional chinesa. Essas técnicas têm mais de 5.000 anos. Hoje, seus benefícios são comprovados cientificamente e o tratamento recebeu reconhecimento da Organização Mundial de Saúde. Eu venho falar da fibromialgia dentro da visão da medicina tradicional chinesa e de alguns pontos de acupuntura muito utilizado que pode amenizar essas dores. No final do vídeo, eu vou falar quais são os pontos e as suas localizações. Mas antes, dê um like e se inscreve no meu canal. Eu agradeço. A fibromialgia se caracteriza, dentre outros sinais e sintomas, por um quadro de intensa dor e alterações emocionais. Essa desordem ocorre devido ao desequilíbrio energético de deficiência do fígado e do rins. O fígado está relacionado a uma emoção que é sentimento como mágoa, rancor, ódio e angústia. Quando não resolvido, gera ressentimento que, por sua vez, pode causar depressão, transtorno de ansiedade e até dificuldade para se relacionar com outras pessoas. E ao longo desse processo irão surgindo as dores características da fibromialgia. Primeiro, você perde o sono, depois você vai ter contratura muscular ao longo do corpo e entra num quadro de dor aguda. A acupuntura torna-se uma forma de tratamento muito eficaz, principalmente no controle do quadro auge. É extremamente benéfica para tratar a dor, liberando neurotransmissores como dopamina e serotonina. Ela trabalha seu emocional como mágoa, rancor, ódio, angústia e ressentimento. Tudo isso é uma emoção negativa no fígado. Para tratar a fibromialgia, os pontos são B44, B47, B52, C5 e PR6. Como localizar os pontos? B44 se localiza a 3 punhos laterais, a linha mediana posterior na altura da borda inferior do processo espinhoso da T5. Indicação de tratamento: trata da ansiedade, insônia, depressão, estimula a mente e a inteligência, acalma a mente, sensação de pressão no tórax e outros mais. B47 se localiza a 3 punhos laterais, a linha mediana posterior na altura da borda inferior do processo espinhoso da T9. Indicação de tratamento: regula o fígado, depressão, ressentimento, estimula o ânimo na vida, fortalece os tendões, hepatite e diarreia. 52 se localiza a 3 punhos laterais, a linha mediana posterior na altura da borda inferior do processo espinhoso da L2. Indicação de tratamento: tonifica o rins,
Trata da lombalgia, citalgia, tontura, impotência, infertilidade, problema para urinar, depressão e desânimo. C5 se localiza a um acima da linha do punho, paralelo aos tendões do músculo flexor ulnar do carpo, inserido no osso piriforme. Indicação de tratamento: trata do coração, regula o ritmo cardíaco, acalma a mente, perda de voz, olhos vermelhos, dor de cabeça, tonifica e regula o útero e a bexiga. R6 se localiza dos punhos acima da linha entre os tendões dos músculos palmar longo e flexor radial do carpo. Indicação de tratamento: acalma a mente, ansiedade, palpitação, depressão, tristeza, náusea, vômito, regula a menstruação, rigidez no pescoço, túnel do carpo e outros mais. Se vocês gostaram, dá um like, inscreve-se e compartilhe. Para a semana tem novos vídeos. Até!